Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma graça de podcast, esse programa de sucesso. Hoje nós estamos aqui com esse ilustricíssimo casal, casal 20, 10 para cada um. Beatriz e Eita! Jansa, ô gente boa. Nós estamos na nona temporada, nona e última temporada deste programa. Depois nós vamos ter que inventar mais alguma coisa para poder servir a fé pela internet, né? Então, gente, olha, primeiro de tudo, muito obrigado mesmo pelo aceite de vocês. Tenho certeza que vão abrilhantar demais esse nosso programa, essa nossa temporada, né? Essa nona temporada. E vocês já sabem, nossos espectadores também, aqui nós não apresentamos os convidados, por mais ilustres que eles sejam. Eles é que se apresentam. Porque aí já sabe, fala o que quer e não fala o que a gente não quer, né? Então, por favor, fiquem à vontade para se apresentarem. Agora a palavra é com vocês. Bom, ok. Meu nome é Ana Beatriz, mais conhecida por Bia Rangel, e eu sou Bahá'í, oriunda de Salvador, Bahia. Ah, que beleza. Então, eu comecei a minha estrada nessa fé maravilhosa em Salvador, pelas mãos do Sérgio Couto. Muito E aí bom. passo a palavra para o Jansson, para ele também se apresentar. O meu nome é Janson Benjamin, mas devido a eu ter uma cantora muito nobre e muito famosa, eu prefiro ser me chamado de o esposo da Bia. Quando alguém fala quem é o Janson, não, é o esposo da Bia, e todo mundo já sabe. Eu conheci a Fé Bahá'í em São Luís, Maranhão. Eu trabalhava na Xerox, né? E nós tínhamos um ilustre casal, Jefferson Magela e Rosinha Tamacho. Eles eram pioneiros, né? Foram pioneiros para São Luís. E o que acontece? Eu trabalhava na Xerox e o Jefferson tinha chegado na cidade, segundo ele, tinha orado, pedido a Deus, porque o pioneiro também tem que trabalhar. E aí ele foi para a cidade assim como quem pedindo uma orientação a Deus e bateu lá na Xerox, nem a casa nem placa tinha, mas ele, acho que por inspiração divina, entrou lá e se apresentou, perguntando o que era aquilo ali, que ele estava atrás do trabalho. E o que aconteceu? Era uma sexta-feira e o gerente tinha despedido o cobrador. E aí conversou com ele, eles conversaram um pouco e depois daquela conversa, uma pequena entrevista, o gerente disse que ele já poderia começar na segunda-feira como cobrador na Xerox. Puxa, que legal. E aí, até então, eu trabalhando como técnico, né? Meu trabalho era externo. Na segunda-feira a gente se conheceu muito, o Hassan, né? Ele era de uma outra área, e a vida que seguiu, né? Seguiu. Muito E aí, bom. o que acontece? Sim? Não, não, porque vocês entraram na questão da apresentação como Bahá'í, né? Mas eu Sim. gostaria muito, e eu tenho certeza que vocês também, é de falar um pouquinho de vocês assim, por exemplo, Beatriz, quem é o nome, como o nome do pai, da mãe, se ela tem Ah, muitos tá. irmãos, porque aí nesse momento a gente está também honrando um pouco os nossos Ah, pais, é. porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né? Então a gente Você, registrar nesse programa, gravar em vídeo e áudio o nome dos nossos pais, dos nossos irmãos, caso a gente tenha. Aí Bia já começou a falar um pouquinho que nasceu na Bahia. Como é que é essa Bahia? Faz Salvador mesmo? Um pouquinho da vida pessoal. E aí depois vocês dão continuidade a essa apresentação de se vocês nasceram em família Bahá'í ou não, esse tipo de coisa, né? Mas está ótimo, está ótimo. Quer passar para a Bia dar uma claro, reforçada aí na apresentação? sim. Tá ok, gente. Então, eu não sou baiana, eu sou do estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, nasci lá. Meus pais são de lá, né? Uhum. E meu pai é Venildo Gonçalves Rangel e minha mãe é Leda Salvadora Manhães Rangel. Todos dois de Campos, né? Eu tenho dois irmãos de sangue e uma irmã de criação, né? Que foi a pessoa que praticamente nos criou junto com a minha mãe. E nós viajamos muito. Meu pai já era meio que um nômade, porque ele era gerente de banco,
E naquela época, para você crescer no banco, você tinha que mudar. Então, nós saímos de Campos, fomos para Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis e paramos em Niterói. Ali nos fixamos, né? E dali eu passei a minha juventude toda ali, ali eu me casei. Me casei com um também cigano, um engenheiro civil, e nós viajamos o Brasil todo, né? Viajamos para Rondônia, Rio de Janeiro, Salvador, foi lá que eu conheci a fé, né? E São Luís do Maranhão também estive lá. E aí, na época, paramos em Salvador. Aí, continuo na minha história, que vai entrar a fé Bahá'í aí. Não, fica à vontade. Aí o Janson, como é que é o Janson? O nome do papai, da mamãe do Janson. A minha mãe chama-se Leni de Souza Lopes Limeira. Ela é natural de uma cidadezinha lá do Maranhão, por nome Vargem Grande. E o meu pai é da Paraíba, da cidade de Catolé do Rocha. E eu tenho o mesmo nome do meu pai. Meu pai é Janson Oliveira Benjamin, e eu sou Janson Oliveira Benjamin Filho. Nós somos oriundos da família, de uma família cristã, católica, né? E é isso. Quantos irmãos? Ah, tá. Somos filhos, temos, a família é grande, né? Somos oito filhos, né? Nossa, Tenho 7 irmãos. Tenho três, né? São 3 homens e 5 mulheres. Eu tenho 2 irmãos e 5 irmãs. Então, a gente é bastante grande. Meu pai é caminhoneiro, e como ele nasceu lá na Paraíba, mas como ele viajava muito, acabou indo para o lado do Maranhão, conhecendo a minha mãe, e lá eles se casaram e constituíram família. os pais são vivos, gente? O meu pai, não. O meu pai, ele faleceu com 67 anos num acidente de caminhão. Por Hum. um choque frontal e ele não sobreviveu. Isso ele tinha 67 anos. E a minha mãe ainda hoje está viva, 5 anos, está passando por algumas dificuldadezinhas agora de saúde, mas continua firme, forte e lúcida. Isso, que bom. E a Beatriz? Então, meu pai, deixa eu só contar a história. Nós estávamos em Brasília na época e essas interferências divinas, minha sogra ligou para Janson e falou assim: meu filho, acho que vocês têm que voltar para o Rio porque os pais da Bia estão lá sozinhos e eles já não têm mais idade para ficar e vocês têm que cuidar deles. Falou para o Janson. Uma semana depois, meu pai me liga chorando, pedindo para nós voltarmos para o Rio para ajudá-los aqui na chácara. Uhum. Essa é só uma parte já de intervenções divinas na nossa vida. Aí nós viemos para cá. O meu pai, para cuidar dos meus pais. Meu pai ficou com demência e em 2018 ele faleceu. E até hoje nós cuidamos da minha mãezinha, que também tem essa demência por idade, e hoje ela está numa casa de saúde aqui perto, uma Uhum. casa de repouso, né? Aham. Aqui perto, que ela precisa de cuidados especiais. Pois é. Então, cumprindo a vontade de Deus, aqui estamos nós, felizes da vida, cumprindo a nossa missão. Muito bem, muito bem. E tem filhos também morando fora, né? Sim. Aí o que que acontece? Nós temos 6 netinhos. Nossa, que maravilha. Eu não tenho É, nenhum, meu Deus do céu. é, Calma, que vai chegar a sua vez. nós Mas eu já temos. falei, eu acho que tudo isso aí é realmente providência divina, igual você fala, Bia, porque eu já falei, se os que tiver uma menininha, porque eu sou fã de criança. Para mim, criança, menino é a miniatura de homem e menina é a miniatura de mulher. E é uma Sim. gracinha, porque são tão puros, né? São sinceros. Eu já falei, se trouxer aqui no final de semana, eu só não sei se vai voltar, entendeu? Também para não ter briga, eu acho que Deus não providenciou ainda. Ainda não, né? Olha, é isso mesmo. Então, como eu estava falando, são 6, né? Todos eles é o primeiro filho, e todos tiveram homem, né? Então, Ixi, são 6 homenzinhos, né? oh, meu Deus São do céu. três dos meus 3 filhos, né? E 3 dos 3 filhos dela. Então, eles têm uma faixa etária toda de 1 ano e pouco, 2 anos e 3 anos. E eu tenho só um, que foi o primeiro que nasceu, que já está com 7 anos.
que é Muito o bem. mais velho, filho do meu filho mais velho, que é o Lucas. Certo. Então, agora, isso aí é um pouquinho da vida, porque quando a gente está fazendo esse programa, a gente recebe de muitos amigos querendo saber um pouquinho da vida pessoal, apesar da vida, quando vocês começarem a contar as histórias, as experiências como o Bahá'í de ensino, é o ponto alto do programa, né? Mas a vida pessoal de cada pioneiro é muito interessante, porque às vezes tem amigos que pensam que é uma categoria especial de gente, esses tais de pioneiros. E não é, são gente como todos nós, que tem as suas mazelas, as suas alegrias, os seus desafios, né? E contar um pouquinho dessa vida pessoal é muito interessante. Mas aí agora nenhum dos dois, então, nasceu em família Bahá'í, né? Não, Aí como é não. que foi isso? Aí sim, essa descoberta. Bia já deu uma palhinha lá, né? Foi com o Sérgio, né? Olha, aí começa, né, a parte interessante da minha vida, porque, como eu disse antes, nós dois somos segunda chance um do outro, né? Ah, Na parte do amor. E é assim, eu estava em Salvador e eu estava recém-divorciada em Salvador e eu venho de família católica. Então eu sempre gostei de missa. Eu ia lá na missa aos domingos. Uma dessas missas eu fui confessar ao padre, né, que eu tinha me divorciado e tudo mais. Ele disse que infelizmente eu não poderia mais comungar porque eu era divorciada dali para meu frente. Deus do céu. Aí, naquela época, você imagina, né? O susto que eu não tomei. A pessoa já está destruída, se achando acabada, porque o divórcio é uma coisa terrível. Essa aquela época, Bia, que ano que era, mais ou menos? 1991, 91, por aí. Certo. 91. Bom, então eu estava lá, né, na minha tristeza profunda, e eu me lembro que era um domingo, quando eu soube disso, e eu fui para casa, eu chorei muito, e eu pedi a Cristo que arranjasse um lugar para mim, porque, né, na minha cabeça, Cristo não queria escrever uma coisa daquela. Mas eu sempre, no fundo, soube que, assim, que aquela, assim, essas coisas que falam para a gente, nunca um mensageiro poderia escrever uma coisa daquela, né? Então, porque religião é para quem precisa mais, né? Então, a pessoa, é, nessa situação, fica muito desesperada, que ela vai para onde, né? Se Tá nem buscando, tá Deus a gente buscando pode ter conforto. acesso, Tá buscando eu conforto, pedi né? a Cristo que arranjasse um lugar para me sentasse, né? Aí, aí começa a parte mística da coisa. Na semana seguinte, eu tinha uma amiga que ela estava me vendo muito deprê, falou que conhecia um psicólogo. Aí eu falei assim: ah, não, mas eu não gosto de psicólogo, não, que a maioria deles é ateu e eu amo a Deus. Então a nossa conversa não vai chegar num ponto. Ela falou assim: não, esse psicólogo é um psicólogo que ele fala que quem cura é Deus. Eu falei: tem certeza? Aí já fiquei, né, animada. Ela falou assim: sim, sim, ele coloca sempre Deus na frente. E você pode ser de que religião for, que ele fala que cada um reza para o seu santo, que vai dar tudo certo. Aí eu saí da cama, né? Vai atrás. Aí marcou uma entrevista comigo e foi assim que eu conheci o Sérgio Couto. Uhum. Quando eu cheguei na casa dele, era uma casa linda de boneca, no mesmo condomínio que a gente morava, perto um do outro, em Vilas do Atlântico, lá em Lauro de Freitas. Então, eu achei aquilo inusitado. Todo mundo entrava na casa pela janela, que tinha um peitoril bem baixinho. Aí eu, meio envergonhada, né? Já Passar pensou pela você entrar na janela, casa do psicólogo? pela janela. Ela falou: não, não tenha medo, não. Você vai entender quando você conhecer ele. Aí eu entrei naquela casa pela janela. Aí já tive um impacto de um amor estranho lá dentro, uma coisa que eu fiquei muda, só degustando um cheiro de rosas e uma sensação de paz, porque eu estava destruída emocionalmente, mas aquilo ali estava me alimentando, e eu fiquei inebriada
Daqui a pouco veio aquela figura, eu estava olhando na janela, ele bateu assim, olha, os anjos falam. Eu falei, hã? Aí ele falou assim, eu sou Sérgio Couto. Aí se apresentou, eu me apresentei. Eu fui lá para fazer a tal da terapia com o Sérgio, né? Sim. Aí ele me ouviu, falei meus problemas todos, ele falou que eu realmente teria que fazer uma terapia, né? Dali, meu filho, eu nunca mais saí dali, era todo dia, toda noite na casa dele, e aí chegou a um ponto que eu falei para ele que não me aceitavam mais, que religião era aquela que ele falava, quem era esse Bahá'u'lláh, né? E se ele aceitava divorciar. Aí ele morreu de rir, falou: minha filha, aqui é para todo mundo. Nossa, foi a coisa mais maravilhosa ouvir aquilo, sabe? Você se sentir em casa. Sem E ali dúvida, sem tinha dúvida. gente, né? E a terapia era deslumbrante. Era assim, entre 10 e 15 pessoas, e de cara você fazia um pacto com Deus que você não ia falar o problema do outro para ninguém, senão você ia se entender com Deus. Não era com ele. Neguinho, nunca ninguém abriu a boca para falar. Todo mundo morria de medo. Aí, e ali foi, eu me tratei, eu me curei, aquilo mudou minha vida, né? Mudou minha vida a ponto de eu falei assim, eu peguei um livro dele emprestado, porque ele não me dava, né? Eu queria ler, porque queria ler, eu catei o livro lá e levei para casa. Li o livro A Revelação de Bahá'u'lláh, não, depois eu me lembro o nome do Novo livro. Jardim, Não, não, é a Revelação de Ladrão, Bahá'u'lláh, sim. Ou a Revelação Bahá'í. A Revelação Revelação Bahá'í, Bahá'í. É. Aí, naquela Bahá'í, noite, quando eu entendi o que era revelação progressiva, isso foi assim, acho que 2 semanas depois, entendeu? Quando eu percebi o que era, eu falei, eu sou isso aqui. Aqui, eu acredito nisso, porque eu nunca acreditei em briga de religião, nem nada disso. E nunca entrou na minha cabeça que Deus fosse escolher um povo só. Isso, de cara, Você eu ia direto a falou Deus aí, sempre. você falou aí de revelação progressiva. Revelação progressiva, quando a gente está ensinando a fé para alguém que nunca ouviu, a mim me parece uma coisa tão lógica, né? Porque tudo na vida é progressivo, nada é absoluto, pronto e acabado, né? Tudo é um vir a ser, né? Por que a Sim, religião? Por que Deus ia ensinar tudo de uma vez só, né? Então, essa questão da revelação progressiva, eu acho que é um ponto alto quando a gente está ensinando a fé para alguém. Como te encantou também, né? sim. Foi a única coisa em religião que fez sentido na minha cabeça. Porque eu sempre achei assim, Deus, ele vem para todos. Ele jamais escolheria um povo só. Deus é misericordioso, ele é amor puro. Então, por que ele iria escolher um povo só? Não, entendeu? É, Então, quando ele explicou claramente que todas as religiões nascem no Oriente, resplandecem no Ocidente, e que Deus nunca deixou o homem sem guia espiritual. Ele manda de tempos em tempos o seu verbo, a sua revelação, para aquele povo, naquela época, com o remédio na dosagem certa, para exato. aquele momento. O que não significa, é como numa escola: tem o professor do primário e tem o professor da universidade. Todos eles retêm o conhecimento todo, mas o professor do primário não pode dar todo o remédio, todo o conhecimento para uma criança. Exato. Então, bem, ao mesmo tempo, não significa que ele saiba menos que o professor da universidade, Isso não mesmo. é? E isso cai como uma luva nessa questão de que Deus nunca nos deixou sem guia espiritual. Isso. E que uma religião completa o que a outra diz. Elas são partes, são capítulos de um mesmo livro, Exato. né? E o Jansson? Essa é um pouquinho da história da Beatriz, né? Ela vai continuar. Mas e agora, como é que foi, Jansson? Começou com Jefferson indo lá na Pois Xerox, é. né? Como eu já havia iniciado, a gente tinha ficado exatamente quando o Jefferson foi trabalhar na Xerox, né? E nós nos conhecemos lá. Ainda eu era da área técnica e ele da área de cobrança, a gente se falava, até porque meu trabalho era muito externo dele também, mas cada um por um lado, uma área diferente.
Mas aconteceu um problema na Xerox, ela estava passando por alguns problemas financeiros de inadimplência. Nós tínhamos muitas pessoas, principalmente nos interiores, nos territórios, que não estavam pagando, que as máquinas eram locadas e elas Aham. eram pagas as mensalidades. Só que as máquinas quebravam muito. E no interior, o técnico estava aí. E quando passava desde um mês para ir, e aí a fatura chegava, do cartório, não vou pagar, a máquina não funcionou. Então, o gerente teve uma ideia. Disse assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, eles não querem pagar porque a máquina não funciona. Então, vamos fazer assim, vamos mandar o técnico junto com o cobrador. E Conserta e recebe. o técnico conserta, ficando bom, o cobrador cobra e aí o cara não vai, o cliente não vai deixar de não pagar por conta disso. Muito E bom. aí, por diante dessa decisão, eu fui o técnico escalado para fazer essas cidades, mais 10 ou 15 cidades do Maranhão. As cidades do Maranhão, elas têm em torno de 80 a 100 quilômetros de uma para outra. Então, nós passamos 15 dias viajando. Eu ainda não o conhecia, mas ele tinha carteira de motorista, perguntei se era habilitado, tudo bem. Então, ele era, e a gente foi conversando, ele do lado e eu dirigindo, a gente conversando, aí saiu de tudo. Saiu política, saiu time de futebol, saiu. Jefferson era o cobrador, né? E Jefferson era o novo cobrador da Xerox. E aí a gente conversou de tudo, porque geralmente o que nós fazíamos? Nós ficávamos durante o dia, eu trabalhando nas máquinas, consertando e ele cobrando. Quando era a tardinha que nós acabávamos, por volta das 18 horas, e então nós íamos para um lugar, às vezes para um hotel, a gente tomava banho, jantava, e aí aqui que a gente fazia? A gente aproveitava esse horário, geralmente 7, 8 horas da noite, era em torno de 1 hora e meia de uma cidade para outra, a gente já ia para outra cidade, saía em torno de 7h30, 8 horas de uma, chegava por volta de 9, 9h30 na outra. E ali a gente já ia para um outro hotel, já ficava de novo, dormia e no outro dia começava tudo de novo. E nessas viagens, é a hora que nós ficávamos juntos, que a hora que eu estava consertando as máquinas, não podia conversar. E ele estava fazendo outras coisas. Então, a gente só conseguia conversar quando estávamos dirigindo. Então, a gente começava a trocar conhecimento, né? E nisso aí foi que surgiu vários assuntos que nós fomos falando, e depois surgiu sobre religião, né? E a religião, para mim, ela era uma coisa assim, desde criança, eu sempre fui uma criança assim, muito irrequieta. Eu era uma criança, da minha própria natureza, eu era muito perguntador, eu queria saber o porquê, o porquê do porquê, do porquê. Então, eu perguntava para minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito católica, não ia muito na missa, porque meu pai era caminhoneiro, ela tinha muitos filhos, tinha que cuidar, não tinha tempo para ir para a igreja. Mas eu nasci, quando eu lembro da minha mãe, a minha primeira lembrança da minha mãe, ela deitada de uma rede lendo uma Bíblia. Então, a mamãe sempre ensinou a Bíblia para a gente. E minha mãe é muito inteligente, apesar de ela ser no primário, mas ela tem um conhecimento extraordinário, porque ela adquiriu o hábito da leitura. Minha mãe lê livros dessa grossura assim que eu nunca li. E ela tem uma capacidade de ler um livro todo e contar um livro. E ela conta com muito fervor, e você chega até a sentir Pois é, o ambiente que ela descreve, né? Então, ela tem essa eloquência, ela tem essa qualidade, que a minha beleza. mãe. Aí, só que acontece? Às vezes eu perguntava, mamãe, por que isso? Ela dizia, filha, por isso, por isso. Mas eu dizia, mas por quê? Ela dizia. E eu continuava, mas por quê? Ela dizia uns 3 porquês, depois ele não estava satisfeito, ela pegava o chinelo, sai daqui, sai! E me jogava o chinelo e eu saía correndo. Então, eu era uma criança que eu queria saber o porquê de todas as coisas. Então, logo que fui ficando adolescente, né, começou a vir as dúvidas, né? Na adolescência que vem as dúvidas, né? E eu comecei a questionar uma série de coisas. E a minha mãe é aquela católica que eu digo que é a católica típica. É aquela que é católica, que vai na missa, mas acredita em espiritismo, acredita em umbanda, acredita em preto velho, mas também lê a Bíblia, acredita em Jesus, acredita em tudo. Então, os católicos, de um modo geral, eles são assim. Não sei se você sabe disso, mas é verdade. Então, nesse período, eu fui muito, quando criança, eu fui em terreiro de macumba, eu fui em candomblé, eu fui em sessões espíritas de Allan Kardec, porque ela ia às vezes, né, nos levava, e na missa também, algumas vezes. Ela já estava te preparando para você ser Bahá'í. Para falar a verdade, era isso. Então, eu passei por tudo isso. E quando eu fiquei mais, já fiquei adulto, e aí me casei,
Aí foi quando começou a me preocupar, quando eu tive meu primeiro filho. Eu já começava a me perguntar, meu Deus, como é que é isso? Eu me sentia como se eu estivesse numa rotatória, onde eu olhava para tinha um anjo dizendo, olha, o caminho é para cá, esse aqui é o verdadeiro. Aí eu olhava para o outro lado, não, é esse aqui. Então eu me sentia como se estivesse em um ponto, com várias pessoas em volta, cada uma dizendo, é aqui, é aqui, é aqui. Meu Deus do céu, como que é isso? Como é que eu vou saber? E aí é que eu inicio, sem que eu soubesse, hoje eu sei, o Vale da Busca, que é o primeiro vale, né? Eu já estava iniciando ali o Vale da Busca. E a minha vontade, porque eu sempre fui um pai muito responsável, e eu queria tudo de melhor, acho que todo pai quer tudo de melhor para os seus filhos, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que ter uma orientação, porque eu já tinha participado da igreja, já tinha participado, me convidavam para ir na igreja evangélica batista, eu fui na batista, fui na adventista, fui nos mormons, fui nos testemunhos de Jeová, onde me convidavam, eu ia. Não tinha nada comigo, eu ia e eu queria saber. E depois de minha origem de criança ser assim, e eu ter passado por todos esses lugares, eu me sentia confuso e pedia orientação a Deus, porque meus filhos estavam crescendo e eu queria dar uma orientação segura para os meus filhos, mas eu mesmo não tinha certeza sobre essa orientação, sobre esse caminho. E eu tinha muito medo de orientar os meus filhos de forma errada. Pois é. Porque a gente vê muito na Bíblia, que a Bíblia tem muitas coisas que a gente às vezes ressalta, às vezes a gente esquece de outras, né? Então a Bíblia falava muito assim: cuidado com os falsos profetas, muitos virão, enganarão a muitos, inclusive os próprios fiéis, né? Então todas Isso te essas coisas. preocupava ainda mais, né? É, Isso é, te preocupava ainda mais, me né? preocupava ainda mais, né? Aí tinha isso, tinha um versículo bíblico que, durante muito tempo, de uma certa forma, ele me, eu até diria, talvez essa palavra seja forte, mas, de uma certa forma, ele me atormentava, porque eu não entendia e não achava uma resposta que me satisfizesse sobre ele, né? Uhum. É aquele versículo que diz assim, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu ficava pensando, quando eu conheci Bahá'u'lláh, e que eu não entendia direito a revelação progressiva, e eu achava que, embora ele era uma pessoa diferente, então eu achava que eu estava violando, né, a minha fé, né? A minha fé, quando se eu fosse adorar ou seguir uma outra pessoa que não fosse Jesus, porque eu não tinha ainda uma compreensão Sim. mais acurada sobre isso, entendeu? Mas Porque agora eu deixo para a Bia, né? Depois eu continuo. não, porque essa passagem aí não pode ficar solta, Tem não, que ir, porque né? realmente é muito interessante, porque quando a Interessante, né? gente lê Jesus falando isso, que você É. mencionou, ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém E vai ninguém ao Pai. vai senão por mim. Isso. Aí Aí, eu o que é, que eu questionava? Quando eu li isso pela primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça, Janson e Bia, foi: e quem nasceu antes de Jesus? Ferrou, está exatamente. perdido. Porque se só vai através de Jesus, nasceu antes de Jesus, então a gente começa a compreender esse caminho é o caminho do manifestante, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, manifestante. Ninguém é ao Pai senão através de Moisés. Ninguém vai ao Pai senão através de Mohammed. Ninguém vai ao Pai Tá. senão através de Bahá'u'lláh. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Isso depois que a gente se torna Bahá'í e começa a estudar, fica claro, né? Mas nessa época, imagina a inquietude sua, né? Então, eu fiquei muito inquieto, isso me atormentava muito, e aí eu ficava... Aí foi quando eu lendo muito a Bíblia, porque o que aconteceu? Quando eu conheci a fé, conheci o Jefferson, logo em seguida conheci sua esposa, Rosinha, Você e conheceu a logo fé através do Jefferson, né? o Jefferson. E aí o que aconteceu? Aí conheci a esposa dele, na época eles tinham um casal de filhinhos ainda, que era o Daniel e a Milena, era um casalzinho, também tinham os meus ainda tudo pequenos, e nós fomos morar próximos. Eles compraram uma casa próxima da nossa casa, onde nós morávamos. E aí nós ficamos um pouco vizinho, não vizinho do lado, vizinho de bairro, né? Numa Sim. rua e outra rua mais embaixo. Então, o que aconteceu? Aí nós fomos apresentados para o senhor Rushan Kadrai,
É? Você Doutor esteve lá em São Luís, você morou lá, você esteve com ele, né? conheci, Então, lembrei. o seu caso aí, para mim, meu Deus do céu, ele foi assim, ele foi... Eu vou falar para você, diz que amigo a gente só põe no máximo numa palma, numa mão, né? Pois com certeza um dos dedos da mão é essa pessoa, é ele. Porque ele era uma pessoa de um conhecimento extraordinário, um homem que falava 7 idiomas e de uma capacidade mensurável. E, Impressionante. e outra coisa, ele era incansável. Se você puxasse por ele, ele não tinha hora para terminar. Eu lembro que eu tinha muitas dúvidas. Essa era uma dúvida. Eu tinha essas dúvidas, meu Deus, o que é certo, o que não é certo? Tinha essa dúvida. E eu tinha essa dúvida, esse medo de dar um passo em uma coisa diferente, porque eu tinha medo de eu errar por causa dos falsos profetas, e que era dito na Bíblia, né? Aí É. eu fiquei, meu Deus, agora o que que eu faço? Aí, uma dessas reuniões que a gente foi de Fahrenheit, né? Ele foi explicando algumas coisas, eu fui entendendo mais ou menos. Achei todo mundo muito erudito, meu Deus, não queria, né? Abria nem a boca, eu tinha medo. Eu achava, só em olhar para aquelas pessoas, eles refletiam algo que eu via diferente, né? Meu Deus do céu, todo mundo sabe muito, eu vou falar besteira aqui, eu vou falar bobagem. Então, eu fiquei meio que humilde, meio que me sentindo uma pessoa muito inferior a todos que estavam ali, né? Mas continuei. E aí, uma dessas vezes, eu fui sozinho para lá. Eu lembro que eu peguei um papel e eu fiz 54, 56 perguntas. Eu fui para lá, sozinho nesse dia, eu não queria com ninguém. Liguei para ele e fui. Eu fiquei com ele mais ou menos de umas 8 horas da noite até umas 1h30 para 2 horas da manhã. Ele não disse que estava tarde, ele não disse que ele ficou comigo com toda a paciência. E aí foi quando ele me explicou a revelação progressiva de uma forma muito lúdica. E é muito legal a forma que ele ensinou. Ele disse as religiões era como se fosse um trem, né? Que tinha a locomotiva, que era Deus, né? E os vagões eram as religiões, né? Ele me deu um exemplo lúdico, né? De Sim, como isso. E aquilo que Deus levava todas elas, né? E quando ele explicou a revelação progressiva, que eu fui começando a compreender, compreendendo, achando tudo muito certo, mas com muita prudência, porque eu tinha medo de errar, porque eu tinha medo por causa da educação dos meus filhos que eu queria dar, né? E aí a gente foi prosseguindo, nesses ensinamentos, né? A gente foi fomos evoluindo, né? E tudo mais. E e aí, aí, o que que acontece? nesse período, Janson, você está tudo relatando, todo o período ainda em São Luís. São São Luís, aí o que Luís. acontece? Ainda não sou Bahá'í, ainda não sou Bahá'í. Isso, você Ainda estava. estou Isso que eu ia, namorando a fé. isso que eu Namorando ia a fé, já colocar. estou ainda conhecendo. Essa busca toda sua ainda era como um católico Isso. preocupado com Aí, e a todas as educação dos explicações que filhos. ele estava me dando, elas começaram, os outros me davam explicações, não me convenciam. Essas explicações começaram a me convencer. Mas eu sou uma pessoa de origem cética. Eu sou uma pessoa de origem cética. Eu sou uma pessoa muito pela razão, pela lógica. Eu não me deixo muito levar, às vezes, pela emoção e pelo coração. Eu admiro as pessoas que aceitam pelo coração. Mas eu aceitei a fé, foi mais pela lógica, mas até que eu era muito triste por isso. Mas um dia eu fiquei sabendo que o Mullah Hussein era assim também. Então me deixou um pouquinho mais Aí aliviado, aliviou, né? me aliviou um pouquinho mais. Mas bem, aí o que que acontece? Por conta disso, eu já trabalhava na Xerox, trabalhava muito nacional, você sabe como é que é. Era muito trabalho. E à noite, o que que eu fiz? Eu fui na Edições Paulina, durante o dia, um sábado. Edições Paulina, você sabe que é aquele lugar onde vende livros católicos. E eu comprei. Naquela época, só um parênteses, naquela época que a gente vivia como instrutor na Bahia, em Salvador, nosso divertimento, nossa distração maior no dia de folga, que era segunda-feira, era ir para as edições Paulina comprar postais, que tinha aquelas mensagens bonitas Sim, para a bonito, gente sei. mandar para os amigos. Mas Sim. Aí o que acontece? Aí eu sentindo essa necessidade, eu queria ampliar esse conhecimento. E quando eu coloco uma coisa que eu quero, isso é uma coisa que eu aprendi muito desde criança, que quando eu começo uma coisa, eu tenho que terminar e eu tenho que ir em frente.
que eu fui? O que eu fiz? Fui na Lições Paulina, mas eu não queria saber só sobre a Bíblia. Eu queria saber como foi que a Bíblia surgiu, quem fez a Bíblia. Eu queria saber a história da Bíblia, não só a Bíblia em si. Diante do meu perfil, você já sabe, né? E aí eu comprei um livro mais grosso do que a Bíblia, que é chamado O Mundo da Bíblia. Esse livro conta a história antes que a Bíblia existisse, que a Bíblia não era do jeito que a gente vê hoje, que os livros eram separados, que a palavra Bíblia vem de livros, que significa livros, e Bíblia é uma biblioteca de livros. Aí veio, né? Todas essas explicações. E eu comprei 3 Bíblias, de 3 traduções diferentes. Porque até nesse ponto, eu já tinha lido o Novo Jardim todo, que eu gostei demais das explicações, da fazenda, do matagal, se você é no matagal, uma fazenda, aquela coisa toda, você sabe que ali tem um dono. Eu fiquei maravilhado com aquele livro. E depois veio o livro Ladrão da Noite, que era todo referenciado com a Bíblia, e eu, como cético que era, eu olhava lá no versículo tal, eu ia lá na Bíblia e via. E não só via em uma, eu procurei saber qual foi a primeira Bíblia, parece que foi Abacato. Eu fiquei sabendo de curiosidades, por exemplo, que a Bíblia mesmo, nós viemos a ter uma Bíblia nas mãos no ano de 1500. 1500 depois de Jesus, foi que as pessoas passaram a ter uma Bíblia. As Bíblias, as poucas que tinham, eram guardadas debaixo de 7 capas. Muitas das vezes era mais enfeite, porque ninguém tocava. E as pessoas que foram ter acesso assim, normal, foi no ano de 1500. Olha quanto tempo, né? Isso é Pois uma é. curiosidade. Quer Na dizer, época, 1.500 anos depois, né? depois, pois é. Pois bem, e aí o que acontece? Aí eu fui nessa busca, né? E vendo, estudando, e aí fui me convencendo daquilo. Mas mesmo assim, eu ainda tinha dúvida. Aí eu fui, um dia, eu lendo o livro de orações, tem um livro que tem no livro de orações, tem uma oração que diz assim, que se você deseja a verdade, você deverá orar à meia-noite. Você lembra dessa Sim. oração? Se você realmente quer saber a verdade, você ore à meia-noite pedindo, aí tem lá, não lembro agora da oração em si, mas essa oração existe, todos podem depois conferir no livrinho. Pois é, eu fiz essa oração e aconteceu uma coisa comigo. Agora, voltando um pouquinho atrás. Eu, desde criança, eu sonhava caindo. E esse sonho, ele se repetia. Caindo Eu, de onde? do céu, das alturas. Ah, Eu certo. sonhava como se eu estivesse caindo de uma altura muito Não grande. era, eu perguntei onde, porque pode ser caindo, andando, caiu, né? Não Não, andando. não. Eu Você sonhava estava no caindo do alto e espaço. caía do alto. Como se eu estivesse no pico de uma montanha ou num avião e que eu caía. Quando eu caía, eu vinha tomando aquele susto, porque você sabe que o sonho igual é a realidade, né? O É, sonho, quando você sonha, tanto é que quando você acorda, o sonho ele se confunde com a realidade. sim. Então, o que acontecia? Quando eu caía no sonho, os meus pés se comportavam como se eles tivessem molas debaixo. E eu caía e eu subia mais alto do que eu tinha caído. E eu sentia de novo aquele susto da queda. Aquilo ficava se repetindo no sonho, prolongado. Sim. Quando eu acordava, eu estava para botar o coração pela boca. Estava para ter um ataque de coração. E esse sonho, eu não só sonhava uma vez. Eu sonhava, passava um tempo, sonhava. Ele era um sonho que me perseguia. Então, o que que eu fiz? Eu, nas minhas orações, e depois de todo esse conhecimento que eu já tinha obtido da fé, esses conhecimentos todos, já estava já balançando que era isso mesmo que eu queria, mas ainda não tinha totalmente certeza. Então, nesse dia, eu orei e pedi a Deus. E eu disse assim, meu Deus, se realmente Baal, ele é ele é ele é um manifestante de Deus verdadeiro, se ele não é falso, ele não é um falso profeta, eu quero, meu Pai, te pedir uma coisa, que tu me mostres. Mas eu quero que tu me mostres de uma maneira inequívoca. Eu não quero uma coisa que tu me mostres, que eu fique ainda com dúvida se é certo, se é coisa da minha cabeça, se não é. Eu pedi, clamei a Deus por isso. E aí eu dormi, mas aí eu pedi, o que que eu pedi? Eu pedi que eu queria de uma forma inequívoca. E aí eu disse assim para Deus, meu Deus, se realmente Bahá'u'lláh é verdadeiro, e se a fé Bahá'í é verdadeira, eu quero eu quero que tu faças com que eu nunca mais sonhe caindo, porque isso é muito ruim. E eu quero sonhar voando. E aí eu dormi. E quando foi à noite, eu sonhei. Que estava voando, né? É muito emocionante essas provas místicas, né?
Porque a gente costuma dizer na fé Bahá'í, eu falei isso outro dia aqui, enquanto você se recompõe aí da emoção, mas falando outro dia, num outro episódio aqui, é, às vezes a gente não conta esses acontecimentos tão místicos, que eu sei que Beatriz também tem outros e tal, porque acha que na fé Bahá'í não acontece essas coisas. Isso é milagre. Isso é É, prova viva de que a coisa é real, né? Da clareza espiritual. Então, acho que a gente não tem que, em vários episódios, amigos aqui, nesses mais de 80 episódios que nós já gravamos, tem tantas histórias místicas, tantos milagres, tantas bênçãos, que realmente não serve de prova. Só serve de prova para aquele que está experimentando, como é o caso aí do Jansson. sim. Como é prova para aqueles outros que experimentaram, mas é prova para nós que realmente tem algo especial nessa fé de Deus, né? Mas termina essa parte para Beatriz. Vou terminar, vou Nós terminar. somos bons Olha o que ouvintes. aconteceu. Aí eu sonhei voando. Aí o que que acontecia? Na mesma No noite, sonho, Janso? é? Na mesma noite? Não, nessa mesma noite, eu orei, e foi logo depois que eu tive as 52 perguntas que o senhor Cazurai me respondeu, que eu Aham. cheguei em casa, e foi nessa noite que eu Ah, dormi. Foi a noite, a melhor noite que eu tive na minha vida, com uma suavidade, com uma paz profunda e indescritível. Mas é o que aconteceu. Aí eu sonhei voando, mas só que no sonho eu não acreditava que isso era verdade. Para você ver o tanto que eu era incrédulo. estética, No é. sonho, eu voava, aí eu não acreditava. Aí eu fiz todas aquelas manobras que a Esquadrilha da Fumaça faz, aqueles Aquelas escolas, piruetas. aquelas piruetas, todas aquelas piruetas, aquelas acrobacias, todas É. eu fiz ela. Eu fazia com as mãos e eu fazia assim, eu fazia assim, eu fazia para o outro lado. Eu fazia tudo que eu queria. Depois eu não acreditava no sonho. E eu ia devagarzinho, aí eu ia planeando, eu ia baixando, baixando, baixando. Quando eu chegava bem próximo, minhas pernas batiam no chão e eu ficava correndo assim até parar. Aí eu não acreditava. Isso não é verdade, no sonho. Aí eu corria, corria, e botava as mãos e tornava ao sabor. E fiz isso, aterrissei umas 2 ou 3 vezes, porque no sonho eu não cria que isso era verdade, no próprio sonho. E aquele Pois, sonho se repetiu várias vezes. E a partir daí eu nunca mais sonhei caindo. que Eu nunca coisa mais sonhei linda. Ô, caindo. Beatriz, E, toma cuidado. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Toma cuidado que o homem realmente é exigente, hein? Meu filho, isso aqui é parente de São Tomé. e aí, e Dê aí, para crer. e aí, Padinha, só para a gente finalizar essa parte, a partir daí eu comecei a ter sonhos voando. É por época. Tem época que me passa que não sonho mais. Eu sonho voando, que eu vejo a copa das árvores, eu vejo aquelas torres de alta tensão que tem quando a gente viaja, aquelas torres Sim, com aqueles sim, sim. fios, e eu fico voando por cima, vendo. Já aconteceu várias vezes, mas é por época. Tem época, agora, por exemplo, faz um tempão que nunca mais eu sonhei. Mas eu sonhei muitas vezes voando. De vez em quando volta, depois não volta. Isso eu não sei o motivo, mas também nem me importa. O que importa foi a certeza que eu obtive e que hoje eu sou Bahá'í, diante de todos os meus amigos que me ajudaram, me esclarecendo, e diante dessa prova divina que, para mim, isso é uma coisa que eu não conto para todo mundo, exatamente por esse motivo que você falou. Porque essa experiência, ela é só da pessoa. Por mais que você diga, foi porque quem não compreende, quem não viveu, foi porque naquele dia você estava com muita emoção, foi porque você estava muito, você dormiu bem angustiada, e foi teu cérebro isso, teu cérebro aquilo. Então, realmente, não é, isso é só uma história para ilustrar, e que para vocês é uma ilustração. Para mim, foi uma confirmação. Entendeu? Exatamente. Mas, ô Janson, é, observa em que período, como você está no período que você volta a sonhar, entendeu? Assim, por exemplo, você está num momento de muita preocupação, ou você está num momento de tomar decisões importantes, ou você está num momento de muita alegria, ou num momento de alguns desafios, você está meio triste. Tenta observar em que estado emocional você passa quando você sonha, entendeu? É interessante fazer essa Eu ligação. já observei, eu já observei. Eu sonho voando quando eu estou mais próximo de Deus.
Ah, Porque você sabe que a gente tem muitos altos e baixos, né? Às vezes a gente está então, mais, a gente está então mais, que a bom. gente está mais participativo, às vezes a gente está um pouco mais afastado. Isso. Todas as vezes que acontecem essas coisas é quando eu estou mais próximo de Deus. Quando Então eu você estou já sabe, você quando já eu estou sabe. fazendo atividades, quando eu estou, olha, é impressionante assim, a mão de Deus, a mão de Bahá'u'lláh que a gente sente, que às vezes a gente não tem uma sensação que a gente tá abandonado, a gente não tem uma sensação que Deus parece que abandonou a gente. Eu Sim, gosto muito daquela, não sei se você conhece, Pegadas na Areia, né? É um poema muito lindo, você sim, conhece, né? sim, Então, conheço. a gente se sente abandonado. Mas aí, de repente, acontece uma pequena coisa que a gente vê que Deus não abandonou a gente. Claro. Então, essas pequenas coisas, tem algumas delas, mas agora eu vou deixar a Bia falar, senão eu não vou deixar ela mais falar. Mas então você fica esperto quando você parar muito tempo de sonhar, Beatriz, fica em cima dele. Ô, Jean, como é que está de sonhar? Né? Já tem um mês que eu não sonho com. Ah, Então você dá um jeito de fazer alguma coisa, né? não, É ela verdade. me puxa para pé. Às vezes eu estou fazendo um monte de É coisa, ela me ensino. puxa. Ela me É puxa. ensino que Deus gosta de ensino. Você sabe disso. Exatamente, Que a exatamente. gente dá um tempinho, ele também dá um tempinho. Mas a gente sente assim, que Deus fala com a gente todos os dias. Depende se você quer ou não, né? Nesse período que você estava contando lá em Salvador, que aí você já estava separada, você falou, né? Recém-separado. Recém-separado. Então, você estava vivendo momentos realmente conflitantes, né? De tristeza, né? E tudo mais. E em que momento vocês se conheceram? Porque o Janson, quando estava contando essa parte da vida dele, ele estava casado ainda, né, Janson? Sim, 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 estava sim. casado. Porque aí, quando Aí, vocês se encontram, como é que funcionou esse negócio? isso foram anos depois. Eu estava na Bahia ainda. Eu sofri 2 assaltos cinematográficos na minha casa, em Nossa, Salvador. Num condomínio fechado, e assim, dentro desse condomínio fechado, tinha o meu condomínio, que era assim, na época, assim, um nível muito bom, que jamais poderia ter acontecido aquela coisa. E para você ver, nós tínhamos assim 5 guardas armados com cães que ficavam rodeando o negócio. fazendo E a eu fui segurança. assaltada 2 vezes porque tinha uma área verde na minha casa. Em todas as casas tinha sua área verde onde passava um riacho. E lá é que os ladrões entraram, né? Então, depois do segundo assalto, que assim, eles entraram na minha casa e passaram a noite na minha cozinha, bebendo, comendo, Isso com e você em casa? comigo e as crianças e a babá em casa. O que que acontece? Deus sempre protegeu, porque no segundo assalto, naquela noite, eu me tranquei no meu quarto com os meus filhos, porque eu sempre vivi muito só. O pai dos meus filhos sempre estava nas hidrelétricas, né? Depois que separou, então, quer dizer, não era uma situação que eu não conhecesse, não. Eu vivi só a minha vida toda com meus filhos. Então, assim, praticamente, né? Então, assim, nessa noite eu senti alguma coisa, eu peguei meus filhos e me tranquei no meu quarto com eles, tranquei a chave, e a menina se trancou no quarto dela também. E graças a Deus ninguém acordou, Puxa vida. porque os bandidos tiraram tudo, pegaram minhas bolsas, meus documentos foram encontrados pelo quintal afora, tinha coisa na piscina. Olha, assim, aquela coisa. E eles levaram meu molho de chave. De, Como re- esse era o segundo assalto, eu falei: bom, agora eu não fico mais aqui em momento nenhum, porque eu não vou esperar o terceiro assalto para acontecer uma desgraça aqui. Porque eles já descobriram que não tinha homem ali naquele momento de repente e até vou fazer pensava a que festa. de repente até pensava que você não estava em casa, não tinha ninguém em casa, né? Sim. Não, sabiam que era mulher, Não, não, eu só digo mulher, só tinha mulher e no criança. primeiro assalto que você No primeiro foi muito engraçado por uma parte, porque estava meu irmão e a Angélica e um outro barrai lá, no sábado à noite, né? Era um sábado à noite, e eles entraram pelo fundo, era por volta de umas 7 horas da noite, e ali eles ficaram 2 horas e meia fazendo o assalto. Rolou até roleta russa na minha cabeça, porque eles queriam o cofre e os dólares, entendeu? Aí ficava assim, anos eu senti aquele cano na minha. isso no segundo assalto, No primeiro, no primeiro. no primeiro. O primeiro foi o pior, né?
Aí, o que que aconteceu? Eles ficaram lá 2 horas e meia, aí eles pegaram, era uma casa muito grande, e me fizeram descer, eu carregando televisões, tudo de eletrodoméstico, né, para a garagem, que tinha uma escada assim, saía na garagem, eu fui levando. Aí eles pegaram, queriam enfiar tudo no meu carro para sair com o carro. E pegaram, nos trancaram no closet, todo mundo lá. Aí ainda virou assim, o cara vigiou minha casa 15 dias. Ele sabia que, não se preocupe, não, leve uma garrafa de café e pegue a bombinha de asma do seu filho, porque mas não se preocupe, não, que a gente vai jogar a chave aqui fora, seus amigos vão dar a falta e vão começar a ligar. Em pouco tempo, vocês serão libertos, digamos assim. Aí, aquilo te dá um pavor terrível. A gente ficou tudo trancado lá no closet. Eles saíram, eu estava ouvindo eles sair com o carro e o cara não conseguia dirigir o carro direito. Era muito bruto, né? E o grandão era assim, um louro, falava um português muito bom. Era um filho de um político, que depois eu soube, que era tudo traficante, né? Negócio de droga. E tinha o mais humilde, o escuro, era muito ruim. Ele, maldoso, sabe? Ele queria matar um de nós, com certeza. O olho vermelho de droga, foi terrível. Aí eles começaram a sair com o carro, não saía, a gente começou a orar, pedindo a Deus, porque senão eles iam levar um de nós para dirigir o carro, né? Aí a gente pediu a barra lá e começamos a fazer a lá. Aí eles saíram, foram embora. Aí levaram o carro e aí nós ficamos lá. A gente continuou orando, apareceu uma colherinha de café, a casa era recém-construída, os ferrolhos, meu irmão conseguiu tirar um ferrolho da porta, logo em seguida a gente conseguiu sair de lá de dentro, né? Aí foi aquela coisa, veio polícia, veio tudo. Foi quando eu já comecei a me preparar para ir-me embora daqui, porque eu resistia por causa de Sérgio Couto. Mas como é Mas que pode um condomínio com tanta segurança acontecer um negócio desse, né? porque era um condomínio menor dentro desse condomínio maior, que é a Vila do Atlântico, e ele estava assim, em construção, tinha muito peão olhando as obras, as casas estavam sendo construídas, mas nesse caso ele foi o meu piscineiro que deu as dicas, porque Aham. depois ele não veio mais. Então, os caras sabiam, eles soltaram as cachorras e depois entraram, né? E eles entraram pelo fundo, Mas aí enfim. passou esse episódio terrível, você mudou de lá. Não, aí eu finalmente vim para Niterói, né? Em Niterói, eu fui desenvolvendo esse trabalho, né? Mas eu me perdi um pouco na pergunta que você fez. Não, não perguntei, você está só contando sobre quando vocês se encontraram, né? Tá, para eu chegar lá. Então, Jansson morava no Rio há muitos anos e eu em Niterói fiquei aqui quase 10 anos sem. Eu não conhecia Jansson. Ele lá na coisa do Rio, eu aqui. Aí foi em 2000 e aí se passaram muitos anos. Vocês podem um interromper o outro aí, não tem problema. Acerta Então, aí tudo bem. direito. Aproximadamente 2008. 2008, haviam aquelas reuniões magníficas no Sultanier, e a gente aqui no Rio fretávamos ônibus Rio-Niterói para irmos para lá, para os encontros, né? E eu estava num daqueles momentos, né, que eu tinha desistido dessa história de amor, que comigo não dava certo. Mas Abdu'l-Bahá tinha outros planos para mim. Aí eu sempre conversei muito com o Bahá'u'lláh, ousada, né? Direto ao dono do mundo. Aí, conversava com ele, falei, Senhor, só se o senhor desenhar para mim, porque realmente, nesse quesito, eu sou péssima. Ela estava desiludida, aí Isso. não tinha mais, achava que desesperançada, que não encontrava mais ninguém, que ela não ia ter mais ninguém, porque ela estava conformada que ia ser assim, né? Aí acontece o que que acontece? A gente sempre tinha esses encontros lá no Sultanier, Só que você não estava assim, né, Janson? né?
Você não estava desiludido, achando que. Não, não, Já de viu jeito o homem nenhum. desiludido? Eu Homem estava nas bonito. minhas tentativas, já tinha tido já alguns casos, né? Olha, Estava querendo, né? deixa eu falar uma coisa com vocês. Assim, eu sou uma pessoa muito observadora e adoro pesquisa, sabe? Eu sei, quer dizer, que as mulheres têm mais qualidade que os homens, ninguém tem dúvida. A gente finge que não é assim, mas é assim, né? É, As mulheres têm realmente qualidades superiores, a gente vê isso nas próprias epístolas de Abdu'l-Bahá falando. Só que, estatisticamente, que é outra coisa interessante, quando tem uma viúva, 90 e poucos por cento, era 87% até a última vez que eu pesquisei, não casam mais. Quando é viúvo, quase que 92,5% casa. Então, aí um dia, uma dessas viúvas, né, amiga da minha mãe, eu sim. perguntando para ela, por que ela não quis casar? Ela falou, Deus me livre. Aí eu perguntei quatro. Uma falou, a resposta de uma foi, Deus me livre. E A a outra outra? falou, não quero saber nunca mais de homem. A terceira respondeu, homem? Tá doido. Quarta respondeu, já deu. Então, Um quer já dizer, deu. a gente está fazendo alguma coisa errada, Janson. É verdade, mas olha, deixa eu te falar, nessa observação que você fez, Não, não, mas para aqui, ó, não vai pegar a fala da Beatriz, que ela estava É, em não, não, você. rapidinho, rapidinho. Nessa observação que você fez, eu acredito também que os homens, eles não sabem viver sós, só. A mulher sabe. O homem, ele é mais carente da mulher, na minha opinião, do que a mulher. Nós somos mais dependentes delas do que elas da gente. Exato, É na mas casa, ela sabe fazer tudo, a gente não sabe fazer nada, a gente fica, cada de homem é tudo desorganizado, é tudo, né? Então, isso também isso também depende do homem, viu? não, mas é. na maioria, né? A Mas maioria. aí, Então tá. voltando, eu vou fazer uma parte, porque nas minhas conversas também Depois, com a depois, Barra, depois desse pedacinho, entra na parte que vocês devem ter muita experiência no ensino da fé. E essas histórias de ensino são muito revigorantes, Inspiradoras. Inspiradoras. inspiradoras, são ótimas para que os outros até percebam que, puxa vida, eu não pensei nessa estratégia, eu não pensei nessa, 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 nessa forma de abordagem. E aí a gente está ajudando um ao outro a divulgar os ensinamentos Claro. da fé. Então, concluindo ok. essa parte, continua na parte 2.